Ei, semideus, ou aspirante a semideus, bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vou te apresentar a história épica de Atelfen, um universo onde deuses, monstros e profecias fazem sua vida parecer bem, normal, para ser honesto. Então, imagine só, você acorda sem memória, não sabe onde está, e, quase esqueci, seu destino pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Bacana, né? Esse é o pesadelo, quer dizer, a aventura, de Seth, um garoto de 16 anos que, com a ajuda de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, encara batalhas insanas, segredos chocantes e reviravoltas de explodir a cabeça. Se você curte mitologias celtas, gregas e nórdicas, ou gosta de aventuras que envolvem sobreviver a um monte de deuses temperamentais, já manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai por mim, você não vai querer perder essa viagem. Agora segura firme, porque a história de hoje promete ser uma daquelas que te fazem esquecer que tem lição de casa para fazer. Vamos lá! Capítulo de hoje: Vínculo entre lâminas. Esperando? Seth tentou soar confiante, mas a incerteza em sua voz traiu seus pensamentos. Por quê? O que está acontecendo? Por um instante, Alex desviou o olhar, observando os arredores como se procurasse algo, ou alguém. Quando finalmente voltou sua atenção para Seth, sua expressão havia mudado. Havia um sorriso, mas não era o sorriso despreocupado de costume. Era algo mais denso, como se carregasse uma verdade que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Antes de você seguir seu caminho e eu seguir o meu, Alex começou, cruzando os braços. Seu tom mudou, ficando mais leve, quase divertido. Achei que seria justo termos uma última batalha. Um desempate. Seth piscou, confuso. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Por um momento, ficou preso entre o alívio e a incredulidade. A tensão no ar se dissipou como uma névoa ao sol, substituída por uma faísca de excitação. Sério? Seth finalmente conseguiu dizer. Você apareceu assim, do nada, só por isso? Alex deu de ombros, e o sorriso em seu rosto cresceu. Claro. 100 vitórias para você, 100 para mim. Acha que eu vou deixar você escapar antes de provar que sou o melhor? Além disso, ele hesitou, sua voz ficando mais suave, quase melancólica. É a nossa despedida, não é? Essas palavras atingiram Seth como uma onda inesperada. Ele sabia que Alex estava certo. Ambos estavam à beira de jornadas que os levariam para longe um do outro, para mundos diferentes, talvez até irreversíveis. Uma última batalha parecia a maneira perfeita de encerrar aquele capítulo de suas vidas. Emilia relaxou, soltando um suspiro que parecia carregar consigo a tensão do momento. Ela sorriu de lado, cruzando os braços e inclinando a cabeça para Seth. Vai lá, cabeça de vento. Sua voz era firme, mas carregava uma ternura que fazia Seth sorrir de volta. Mostre a ele porque eu ainda me dou ao trabalho de te carregar por aí. Seth riu, um som breve, mas genuíno. Ele olhou para o anel em seu dedo, um objeto que sempre o deixava inquieto. Agora, brilhava com uma intensidade estranha, suas fissuras roxas pulsando como pequenos relâmpagos. Por um momento, ele se perguntou se aquilo significava algo. Mas, em vez de buscar respostas, ele se virou para Alex, um brilho de determinação nos olhos. Vamos acabar com isso, então. Seth disse, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. A tensão em sua postura diminuiu, mas apenas ligeiramente. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios, e Alex sentiu algo mudar na atmosfera. Como se o mundo ao redor tivesse prendido a respiração, esperando o próximo movimento. O anel no dedo de Seth brilhou suavemente, um brilho opaco que parecia conter mais segredos do que luz. Ele ergueu a mão com um gesto deliberado, e então, diante dos olhos atentos de Alex, a transformação começou. Não era rápida nem violenta, mas algo quase ritualístico. Cada centímetro do metal parecia nascer de um lugar além da compreensão, emergindo com uma fluidez que fazia a pele de Alex arrepiar. Quando o metal finalmente tomou forma, uma lâmina negra brilhou na mão de Seth. Totalmente opaca, com um brilho metálico intenso, não refletia a luz ao seu redor, mas absorvia, como um vácuo elegante e ameaçador. Alex não conseguiu evitar um passo involuntário para trás. O que é isso? Alex perguntou, a voz carregada de uma curiosidade nervosa. Ele odiava mostrar qualquer traço de vulnerabilidade, mas aquela arma, ela parecia viva. Como se tivesse vontade própria. Seth girou a lâmina no ar, o som cortante ecoando pela sala.
Havia algo de hipnotizante na maneira como ele a manipulava, como se a arma fosse uma extensão de seu próprio corpo. Ele finalmente parou, segurando-a firmemente, e seus olhos brilharam com um misto de desafio e determinação. Isso! Seth ergueu a arma, e pela primeira vez Alex notou os detalhes. É uma atualização. Meu novo estilo. A lâmina era assustadoramente afiada, tão fina e etérea que parecia capaz de cortar o próprio ar. Na base, uma chama estilizada brilhava suavemente, como se estivesse respirando, pulsando em um ritmo constante. O cabo, envolto em couro negro com padrões sutilmente elevados, parecia moldado para a mão de Seth, um design perfeito para controle absoluto. Mas então, para surpresa de Alex, a espada começou a encolher. Em segundos, não era mais uma espada, mas uma adaga, compacta, ágil, letal. Aproximadamente 50 centímetros no total, com 30 de lâmina letal e 20 de cabo perfeitamente equilibrado. Vamos ver quem leva essa. O vento cortante parecia segurar o fôlego enquanto Seth e Alex se encaravam, os flocos de neve caindo lentamente entre eles como um relógio de areia silencioso. Seth sentia o peso de emoções conflitantes apertar seu peito. Amizade, respeito e um toque amargo de melancolia, sabendo que este duelo seria uma despedida. Nas mãos dele, a adaga parecia vibrar, como se também sentisse a tensão no ar. Compacta, mas letal, era uma extensão de sua vontade, e ele sabia que precisaria de cada grama de habilidade para enfrentar Alex. Do outro lado, Alex empunhava sua foice dourada com uma facilidade quase insultante, o sorriso estampado no rosto tão provocativo quanto caloroso. Vamos, Seth! Ele exclamou, girando a foice em um arco amplo que cintilou sob a luz pálida do céu. Não segure nada. Quero ver o que você pode fazer de verdade. Seth não respondeu. Ele apenas ajustou a postura, flexionando os joelhos enquanto os dedos se ajustavam ao cabo da adaga. Sua mente estava um caos, mas seu corpo, treinado e moldado por incontáveis batalhas, sabia exatamente o que fazer. O som súbito de neve despencando de uma árvore ao lado os fez se mover. Alex foi o primeiro, avançando com velocidade assustadora, a foice cortando o ar como um trovão. Seth girou para o lado, o ataque passando por ele tão próximo que pôde sentir o deslocamento de ar contra sua bochecha. Sem perder o ritmo, ele deslizou na neve e desferiu um golpe rápido em direção ao flanco de Alex. Alex bloqueou com o cabo da foice, o impacto mandando uma vibração dolorosa pelo braço de Seth. Ele recuou um passo, apenas para encontrar Alex já se virando com outro golpe, a foice traçando um arco perigoso. Seth saltou para trás, sua respiração escapando em nuvens ofegantes enquanto os dois se reposicionavam. Você está ficando lento, Seth. Alex provocou, os olhos brilhando com diversão. E você fala demais. Seth devolveu, com um sorriso breve. A troca seguinte foi um espetáculo de velocidade e precisão. Alex atacava com força bruta e ângulos imprevisíveis, enquanto Seth esquivava e desviava os golpes com sua adaga, cada movimento tão calculado quanto instintivo. O som metálico das lâminas ecoava no campo vazio, cada faísca que saltava delas iluminando brevemente os rostos determinados dos dois combatentes. A certa altura, Alex girou a foice para baixo, tentando prender a perna de Seth. Mas Seth viu o movimento a tempo. Ele saltou para cima da lâmina e usou o impulso para lançar um chute direto no peito de Alex, forçando-o a recuar alguns passos. Nesse breve instante, Seth viu Emília gesticulando para que ele olhasse seu pulso esquerdo. Era uma mensagem silenciosa, mas clara: o tempo estava correndo. Aproveitando a vantagem, Seth avançou, a adaga brilhando em sua mão como uma extensão do frio ao redor. O ataque quase conseguiu. A ponta da adaga traçou uma linha fina no braço de Alex, rasgando a manga de seu casaco e deixando um corte superficial. Alex grunhiu, mas sua expressão mudou rapidamente de dor para admiração. Então você finalmente está me levando a sério, hein? Ele disse, enquanto o sangue escorria pela pele. Sem aviso, Alex jogou a foice para o lado. Antes que Seth pudesse reagir, a arma começou a se transformar, sua forma fluida moldando-se em uma espada curta de lâmina brilhante. Alex girou a nova arma no ar, testando o peso, e depois disparou para frente com uma velocidade que quase pegou Seth de surpresa. Seth desviou por um triz, mas não saiu ileso. A lâmina de Alex passou perto o suficiente para cortar o tecido de sua jaqueta e arranhar sua pele. Ele cerrou os dentes contra a dor, mas não vacilou. Em vez disso, ele usou o momento para girar e desferir um golpe rápido com sua adaga, visando o braço armado de Alex. A troca que se seguiu foi feroz.
As lâminas encontrarão-se em um frenesi de golpes e bloqueios, o som do metal cortando o ar e chocando-se ecoando como uma melodia violenta. Cada movimento era carregado de intensidade, como se ambos estivessem colocando tudo o que tinham em cada golpe. No meio do caos, Seth viu uma abertura. Ele esquivou-se de um golpe lateral e deslizou para perto de Alex, a adaga pronta em sua mão. Antes que Alex pudesse reagir, Seth pressionou a lâmina contra a garganta dele, ambos ofegantes, parados como estátuas contra o cenário nevado. Acabou! Seth disse entre respirações, sua voz baixa, mas carregada de determinação. Alex olhou para ele, a adrenalina ainda brilhando em seus olhos, antes de sorrir. Eu não diria que acabou. Ele murmurou, limpando o sangue do canto da boca. Mas você definitivamente venceu esta. Seth recuou, abaixando a adaga. Ambos ficaram em silêncio por um momento, as nuvens de suas respirações ofegantes misturando-se no ar frio. O respeito mútuo entre eles era quase tangível, tão forte quanto o cansaço que pesava sobre seus corpos. A neve ao redor agora estava marcada por cortes e sangue, um testemunho silencioso da ferocidade de sua luta. Apesar de tudo, Seth sabia que este duelo não era apenas uma batalha. Era um lembrete de quem eles eram um para o outro, amigos, rivais e aliados no caminho para se tornarem mais fortes. Quando eles se afastaram, ainda ofegantes, Seth lançou um último olhar para Alex. Da próxima vez, não vou pegar leve. Eu conto com isso. Alex respondeu com um sorriso desafiador. Uau! Uma voz rompeu o silêncio, cheia de fascínio e perigo, como se o próprio ar tremesse ao redor da figura que se materializava entre as sombras das árvores. Eu saio por algumas semanas, e quando volto, o novato derrotou Alex? O que, convenhamos, nem é tão difícil, né? Esse garoto está arrasando por aqui. Seth deu um passo para trás, enquanto Alex, já acostumado com aquela provocação, virou-se para encarar a fonte da voz. As sombras pareciam relutantes em revelar quem estava ali, mas logo Morgan emergiu, como se estivesse tirando um véu. Não precisava machucar tanto, murmurou Alex para Morgan, passando a mão pela camisa rasgada. Os olhos de Morgan, negros como a noite, pareciam absorver toda a luz ao redor, lançando pequenos lampejos de malícia. Seus lábios, cobertos por um batom escuro, se curvaram em um sorriso que exalava pura confiança, como se ela fosse uma aranha esperando que suas presas se enredassem na teia. Havia algo no olhar dela, uma centelha de superioridade que deixava claro, Morgan estava no topo dos mais fortes guerreiros. Vou tomar isso como um elogio, Seth respondeu, sem perder o tom desafiador, seus olhos fixos nos de Morgan, enquanto ela se aproximava com uma graça sobrenatural. Ao lado de Seth, Emília lançou um olhar feroz para a intrusa. E foi um elogio, declarou Morgan, o sorriso travesso iluminando seu rosto enquanto ela parava ao lado de Alex. Gostei dos seus truques, novato. Alex, com uma expressão desafiadora, olhou diretamente para Morgan. O que você está fazendo aqui, Morgan? Ele perguntou, seu tom carregado de provocação. Eu estava indo encontrar vocês. Morgan virou-se abruptamente, os olhos faiscando de raiva pela interrupção. Alex recuou um passo, sentindo o peso do olhar dela. Você levaria uma semana para chegar até nós. Ela retrucou, revirando os olhos como se Alex fosse o maior dos inconvenientes. E eu odeio esperar. Ok, já deu, né? Emília interveio, jogando o casaco e a mochila para Seth. Vamos. Sério? Seth murmurou, exausto, lançando um olhar de boa sorte para Alex. Boa sorte, escoteiro. Para você também, Seth. Alex gritou de algum lugar, com aquele sorriso confiante de sempre. Morgan cruzou os braços, arqueando uma sobrancelha enquanto Emília arrastava Seth pela trilha entre as árvores. Vamos, escoteirinho, ela disse com desprezo, apontando para as sombras que se alongavam no chão. Ah, não! Alex protestou, recuando alguns passos. Ah, sim! Morgan exclamou, com um tom definitivo. E, em um instante, as sombras pareceram ganhar vida, transformando-se em uma enorme boca que engoliu Alex e Morgan, deixando o local vazio. Seth ficou parado por um momento, a adrenalina da batalha ainda pulsando em suas veias, mas a realidade da cena se instalava. A despedida não era apenas uma separação física, era um lembrete do que eles eram e do que estavam prestes a enfrentar. Ele respirou fundo, absorvendo a tranquilidade que agora pairava no ar, e se virou para Emília. Vamos! Ele disse, já começando a caminhar na direção oposta, sentindo que novos desafios os aguardavam.
Emília e Sete caminhavam lado a lado pela estrada de pedras rosadas, em silêncio, como se os ritmos de seus passos estivessem perfeitamente sincronizados. Haviam deixado os dormitórios para trás, e em vez de seguirem para os imponentes portões de ferro que levavam à vila, decidiram explorar a trilha ao sul, onde cerca de 5 quilômetros de caminhada os aguardavam, como se o destino chamasse. Emília puxou o casaco mais apertado contra o corpo, buscando o calor acolhedor de uma lareira crepitante. O vento gelado, no entanto, parecia ter uma habilidade especial de atravessar qualquer camada de roupa e alcançar seus ossos. Eles já estavam longe da área dos semideuses, que costumava ser mais quente. Nas extremidades do vale, o frio era cortante, como um lembrete constante da sua vulnerabilidade. Sobre a Morgan, disse Sete, quebrando o silêncio com a voz baixa, quase como se estivesse confessando um segredo. Ouvi alguns rumores sobre ela, mas não sei se são verdadeiros. Emília manteve o olhar fixo no caminho à frente, seus passos firmes e decididos sobre a neve fresca. Não sei o que você ouviu, respondeu ela, sem hesitar, mas a verdade é que a força dela vai além de qualquer rumor. Morgan é uma monstruosidade. Nem armas conseguem feri-la. Ninguém sobreviveu a uma luta contra ela, nem mesmo heróis lendários. Qualquer tolo que a enfrentou foi eliminado sem chance alguma. Ela pode parecer fraca, pela aparência. Emília fez uma pausa, como se revivesse memórias amargas. Mas ela dizimou dúzias de semideuses armados com as mãos nuas. Morgan é o tipo de monstro que te faz entender que algumas batalhas estão perdidas antes mesmo de começarem. Sete franziu a testa, incomodado com o que ouvirá. Então, está dizendo que é impossível derrotá-la? Não exatamente, disse Emília, dando de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Estou dizendo que enfrentá-la só te levaria direto ao fracasso. Sete soltou um suspiro frustrado, tentando processar aquelas palavras. Então, de acordo com o que você disse, mesmo que um exército a enfrentasse, ainda seria quase impossível. Ela é a mais forte de todas, não é? Ser forte não significa ser invencível, corrigiu Emília, com a expressão séria. Já te disse que ela dizimou dúzias de semideuses armados, sozinha. Mas o que ninguém gosta de admitir, ou talvez finjam não saber, é que o pré-requisito para caçar Morgan é Kaine. Precisa derrotar Kaine primeiro, e só assim terá uma chance contra Morgan. Isso não torna as coisas ainda mais impossíveis? Perguntou Sete, sentindo o peso da revelação. Pois é, Emília murmurou, sem muita empolgação. A vida nem sempre facilita, Sete. A estrada de pedras, agora coberta por uma fina camada de neve, serpenteava até uma floresta de pinheiros esparsos. Logo, avistaram uma torre de vigia, imponente e solitária, erguendo-se entre as árvores. Era uma daquelas torres dos guardiões da floresta, mas, naquele dia, parecia abandonada. Os semideuses que deveriam estar de plantão haviam sido convocados para perto da vila. O vale em que o refúgio ficava era imenso. Se decidissem atravessá-lo a pé, dependia da rota escolhida, poderiam levar semanas. Com uma área de mais de 8.983 km², o lugar era vasto, repleto de diferentes ecossistemas que tornavam a jornada imprevisível. Mas, dessa vez, não planejavam uma travessia tão longa. Estimavam que em 1 hora alcançariam seu destino, uma das entradas principais para o vale. Depois de uma caminhada cansativa, chegaram à entrada do túnel. Era um imenso corredor subterrâneo, com cerca de 4 quilômetros de comprimento e quase 5 metros de largura. Os trilhos que corriam ao longo do túnel deixavam claro o caminho a ser seguido, um para quem entrava, outro para quem saía. O túnel era a única passagem terrestre para dentro e fora do vale, sempre desimpedido, sempre preparado para os viajantes. Ao se aproximarem da entrada, Sete percebeu que o tempo para conversar com Emília estava acabando. Liana já os aguardava, aninhada ao lado de uma fogueira dentro de uma pequena cabana construída para receber os viajantes. O calor acolhedor daquele abrigo parecia uma promessa, mas Sete sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Onde estão os outros? Perguntou Sete, enquanto se aproximava de Liana, que esfregava as mãos com força, tentando afastar o frio. O inverno no vale estava cada vez mais implacável, e a fúria dos deuses parecia crescer a cada dia. Já partiram em suas missões, respondeu Liana, lançando-lhe um olhar breve. Sete sentiu o rosto esquentar levemente e desviou o olhar. Faz mais de 2 horas que passaram por aqui. Emília soltou um suspiro frustrado e se afastou um pouco, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. E agora, o que devemos fazer? Perguntou Sete, tentando quebrar o silêncio desconfortável que pairava sobre o grupo.
Vamos seguir, disse Emília, determinada, já caminhando em direção ao túnel. Não se preocupou em olhar para trás. Só espero não pegar um carro ruim, detesto ser a última, murmurou, começando a correr. Sete e Liana trocaram olhares cúmplices. O que você fez? Perguntou Liana, cutucando Sete com um sorriso travesso. Eu? Não fiz nada, respondeu ele, revirando os olhos com exasperação. Só encontramos a Morgan no caminho para cá. Sinto muito, Liana murmurou, como se isso explicasse tudo. Sem mais perguntas, os dois começaram a correr atrás de Emília, sentindo a mesma pressão. A última coisa que queriam era ficar para trás. Então, o que achou do capítulo de hoje? Digo, além do fato de que Sete parece atrair problemas como um imã de ferro celestial. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te deixou de queixo caído. Adoro tentar adivinhar as suas teorias, mesmo que os deuses provavelmente riam da minha cara. Ah, e antes que eu esqueça, faça o que um verdadeiro herói faria. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Aqui no canal Locra, a cada dia às 7 horas, tem uma nova história esperando por você. Espalhe a palavra para outros fãs de batalhas épicas e vem explorar o mundo de Atelfen comigo. Até a próxima jornada, semideus, ou quem sabe, aspirante a herói. Fique longe de arpias, hein?